Fala pessoal, Evandro Guinzelli aqui da Estúdio Finance. Hoje a gente vai falar sobre o dólar. O pessoal querendo saber bastante. Evandro, qual a tua opinião sobre o dólar? O dólar continua caindo, o dólar subiu. Então, análise para a próxima semana, para os próximos 15 dias aí, dentro do que eu vejo através da análise gráfica. Quero lembrar que o que eu vejo aqui, o que eu vou fazer, não é uma recomendação de compra nem recomendação de venda. É apenas uma análise para fins educacionais, para fins de estudo, para a gente compreender melhor a movimentação. Então vamos lá, vamos ver a nossa análise do dólar. Eu vou trabalhar com um gráfico do dólar frente ao real. Esse gráfico aqui, ele está num tempo gráfico diário, ou seja, cada barrinha dessas, ou seja vermelha ou verde, ela representa um dia. Então o que nós temos agora? Hoje nós estamos no dia 10 de maio, então a gente tem aqui os primeiros 10 dias úteis, principalmente com queda. Então no início do mês até o presente momento, a gente já tem uma queda de 3%. Na verdade a gente tem uma queda de 13,5%, certo? Analisando um pouco mais o mês passado, do início do mês até o final do mês, a gente teve uma queda de 3%, 2,9%. Mas o que fica na nossa memória realmente é essa queda aqui, ó, que normalmente vem do dia 13 até o dia 10. Então a gente tem praticamente 30 dias de queda, onde a gente tem uma queda de 9,5%. Tá? Então é isso que fica a nossa lembrança. Ele saiu de um patamar de 5,75 e hoje já está no patamar de 5,22. Olhando um tempo atrás, um pouco mais longo, ele chegou a estar a 5,83. Então se a gente for ver aqui 1, 2, 3 meses, o preço do dólar ele já recuou mais de 10%. Tá? Evandro, será que ele sobe ou será que ele cai? Eu já tenho algumas marcações feitas aqui que eu tinha feito ainda no mês de abril. Então a gente tinha as marcações. Então a previsão é, caso ele viesse trabalhando, ele teria um trabalho de 5,65 até 5,55 com priority para queda. Nesse ponto 5,55, 8,32, a gente ia esperar uma definição se ele começaria a subir ou se ele continuar a queda. E aí, se ele continuasse a queda, 5,46 e 5,35. Todo esse movimento ele chegou ainda no mês, no final do mês. Então sim, a tendência é de queda. A gente vê em topos 2 meses atrás, mais baixos, olha só, pontos mais baixos, pontos mais baixos, pontos mais baixos. Então ele veio caindo, ele fez um movimento de volta e ele veio nesta região de preço para ele tomar decisão. Nessa tomada de decisão ele tentou fazer uma alta, porém ele trabalhou na faixa da tomada de decisão 5,46 a 5,35 e ele não rompeu. Então o que a gente precisa entender, Evandro? Por que naquele momento a gente não enxergava mais alta? A gente não enxergava mais alta porque a partir desse momento aqui, ó, foi neste ponto aqui, ele não subiu. Então se ele não subiu a partir desse momento aqui, o que predomina? Força vendedora. Então no início de maio ele não conseguiu emplacar uma força compradora, temos forças vendedoras nesse ponto e ainda hoje nós continuamos com forças vendedoras, porém nós não temos uma força vendedora tão forte quanto antes. Então eu vou deixar marcado que a gente continua com força vendedora aqui, e agora eu vou fazer uma análise do momento para a gente ver até onde ele pode ir e até onde ele pode não ir, ok? Então perspectiva de queda maior lá embaixo, ok? Evandro, lá embaixo é quanto? É importante a gente saber o quanto. Lá embaixo eu estou falando em R$5,05, acho que vai bater aqui. Isso, 5,05 nessa faixa aqui. Ah, mas 20 centavos é muito? Sim, é bastante. Mas lembramos que, olha só pessoal, se o mercado teve capacidade de fazer uma perna de alta nesse tamanho do movimento e mais uma perna de alta nesse movimento, se ele fizer esta perna de queda e ele voltar a fazer mais uma perna de queda, ele só devolveu. Tempo para fazer a alta: 1 mês, 2 meses, 3 meses. Tempo para a queda: 1 mês, 2 meses,
talvez ele vá trabalhar nesses 3 meses. Então, de 5,20 que ele está agora, 5,22 ele não cai. Ele pode retornar sim, porém talvez ele não caia direto, tá? Eu preciso colocar um ponto de parada bem importante nessa região aqui, que é onde ele chegou exatamente agora. Evandro, qual que é esse ponto? Deixa eu colocar aqui, estou olhando para outra tela aqui. Neste ponto aqui, eu vou colocar aqui. O que significa isso, Evandro? Significa que ele chegou numa região onde ele vai pensar, ele vai verificar se a força vendedora ainda continua para chegar a 5,05 ou se ele pode voltar alguns dias. Então eu vou deixar uma flecha aqui, porque na próxima semana a gente tem nova análise, que ele sim, ele pode, veja bem, ele pode fazer um teste. Evandro, você acha que ele já está pronto para fazer o teste? Não, na minha opinião, ele continua vendedor e ele essa semana ele vai dar uma respirada. O que seria respirada? Todos os candles aqui são vendedores, aqui nós temos um enfraquecimento, mas nós não temos nenhum ponto de parada, nenhum ponto de rompimento. Então, se ele não passar deste ponto aqui, ok, vou colocar em amarelo para ficar melhor, deste verde aqui, né? Vou colocar numa linha contínua. Se ele não passar deste ponto aqui, na verdade é desse ponto aqui, ó, desse ponto mais alto, ele não sobe. Ok? Por enquanto sim. E aí, se a gente for trocar o tempo gráfico, por que a gente não enxerga ainda, eu Evandro, não enxergo uma possibilidade de alta? Porque sempre que ele iniciou um movimento de retorno ou de alta, pelo menos, esse movimento de alta, este movimento de alta, a gente olha a base, o que acontece na base. E aí no gráfico de 4 horas, a gente consegue ver que a base entra sempre uma força compradora mínima para startar o movimento. E aqui nós ainda não tivemos essa força compradora mínima. Aqui nós tivemos uma força compradora mínima, aqui nós tivemos uma força compradora mínima, ou seja, para de subir. Depois teria que dar uma confirmada, então eu ainda não tenho essa força compradora mínima. Então a expectativa sim é que ele fique de 5,20, um ponto de parada que ele está agora, até 5,04. Na prática, então ele pode vir a cair mais uns 3%, nessa semana, e ele pode subir mais uns 2,36%, 2,5%, já seria bastante. Eu acredito que não passe, pelo menos com a informação agora, de 2%, tá? Que é este ponto aqui, onde eu vou deixar marcado com uma flecha bem verde também. É importante a gente ver o que acontece durante a semana para que a gente possa identificar se entra alguma força, mas como a gente vai fazer uma análise de semana, é isso que a gente tem, tá, pessoal? Então, tendência do dólar ainda de queda, não vejo força compradora, ele pode dar um repiquezinho ali de subir 1%, 1,5%, mas não mudou toda a força, tá? A ideia ainda é que se ele passar daqui, ele vai cair ainda um ponto de mais uns 3%, porém essa faixa aqui é a faixa de definição com esse ponto verde. Tranquilo? Essa é uma análise rápida, tá? Para falar então o que aconteceu, o que vem acontecendo, se a visão continua mesmo, com dados técnicos. Atrás desse gráfico, eu posso destinar mais tempo aqui para falar com vocês. A gente consegue identificar se tem comprador, se tem vendedor, se a gente consegue fazer a alteração de movimento. Espero ter ajudado a todos com uma breve análise aí para vocês.